das exportações russas de fertilizantes, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esclarece que se trata de uma recomendação do governo russo que, a princípio, não está afetando ainda o comércio de fertilizantes para o Brasil. E é sobre esse assunto que também nós vamos conversar com o Daniel Dias, que já está na linha conosco, para falar um pouquinho e trazer um pouquinho mais de luz a esse assunto que está indo muito, vindo muito, mas certezas ainda não se tem muitas. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os seus web telespectadores. Hoje, direto de Não Me Toques, da Cotrijal, da Expo Direto. Uma importante feira aí para o setor. Além de ser importante, né, Alex? É muito simbólico essa feira esse ano, porque depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, volta a ser presencial. E isso reforça da nossa economia. É verdade. Muito contente. E muito obrigado por esse espaço. E vamos falando direto com o produtor rural, muito ainda mais. Nós que agradecemos sempre a tua presença muito produtiva aqui, muito colaborativa com o nosso programa, Daniel. Vamos falar de fertilizante, meu amigo. O que tem de verdade, o que tem de mentira? Vamos tentar esclarecer para o público que tá nos ouvindo nesse momento, o público que é íntimo a essa questão aí, e até porque se é produtor tem, né, bastante conhecimento em relação aos fertilizantes, mas vamos passar também para aquele que não tem tanta intimidade assim com o setor, o porquê dessa dependência nossa da matéria-prima, como é que vem esse material de lá, quais são os componentes que são importados pelo Brasil e por que só lá Rússia e também Ucrânia, mas principalmente Rússia e Bielorrússia, né, tem esse material, esse produto que serve para a nossa agricultura aqui, Daniel? Muito boa pergunta, Alex. Vamos lá, vamos por partes, porque você, como nós estamos conversando ao longo desse ano aqui, infelizmente existe uma grande porcentagem da imprensa deturpada, desqualificada, e uma enxurrada de notícias houveram esses últimos dias, e está difícil mesmo formar uma opinião sobre esse assunto. Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, a dependência da importação da Rússia. Como você mesmo disse, Alex, não é que foi criado essa dependência. Os materiais que formam as matérias-primas para o fertilizante são minerais. E esses minerais ou contêm no solo ou não contêm no solo. Daniel, tu falava dos minerais. Isso. E não adianta você escavar o quintal da sua casa se você não tiver ouro na terra naquela localidade. Então, isso é que fez com que o mundo tivesse a dependência pelo fertilizante da Rússia, porque no subsolo do país russo, onde estão as maiores reservas minerais desses elementos. E nesse sentido, vamos mostrar aqui alguns números, Alex. Sim. O Brasil utilizou no ano 2021, ou seja, essa safra agora que nós estamos colhendo, um total de 41,1 milhões de toneladas de fertilizantes, das quais foram importadas, tá? Desses 41 milhões de toneladas, 22% são da Rússia. Então já começa aí a desmistificar. 78% do que nós precisamos não está na Rússia. Estão em outros países. Eu vou até falar em que países estão. Mas veja, Alex, que já desmistifica isso, né? Então só 22% estão lá. Mas mesmo assim é um volume considerável. Claro. São 9,3 milhões de toneladas importadas em 2021. E veja só a crescente que isso tem, Alex. Em 2017, a importação de fertilizantes russos foi de 5,6 milhões de toneladas. Em 2018 já passou para 6,6. Em 2019 passou para 7,3. Em 2020 atingimos 7,5. Em 2021 houve esse salto para 9,3. Então, é preocupante? É preocupante, porque 22%, são 22% da nossa oferta de fertilizante. Mas nós temos outros 78% garantido. Então, não precisa falar ou alardear que nós não vamos ter. A outra
questão que eu quero chegar para a gente formar a nossa opinião é o seguinte. A Rússia, muito está se falando, porque o mundo depende da Rússia. A Rússia tem uma bela de uma importância no mercado mundial de fertilizantes. Mas vamos destrinchar também esses números para que a gente não possa cair nas fake news e não cair também no setor, vamos dizer, deturpado do jornalismo, que tende a querer fazer de tudo um imbróglio, um barraco, uma situação complicada. Os nossos fertilizantes, eles são balizados em 3 elementos básicos e fundamentais: o N, o P e o K. N, nitrogênio, P é fósforo, K, potássio. Então, qualquer que seja a cultura comercial, ela tem a sua base de fornecimento de fertilizante nesses 3 elementos. Que são os macronutrientes, né? Que são os Exatamente. Na questão do nitrogênio, a Rússia é o segundo maior produtor mundial de fertilizantes nitrogenados. Mas ela tem apenas 10% do share de N no mundo. Por mais que ela seja o segundo maior individual, veja mesmo, ela só tem 10% do mercado, ou seja, 90% do fornecimento de N no mundo está garantido. Porque não está na Rússia. Então nós temos um problema de 10%. Tá. Isso remonta a 19,6 milhões de toneladas de amônia e aproximadamente 9,6 milhões de toneladas de ureia. Na questão do P, então nós resolvemos o N, agora a gente vai para o P. Potássio. A Rússia também é o fósforo, quer dizer, é o 4º maior produtor mundial de fertilizante. Fosfatado, o 4º. Mas ela só tem 7% de share no mercado mundial de fósforo. Ou seja, ela é um importante fornecedor dessa matéria-prima, mas ela tem apenas 7% do mercado, ou seja, 93% do mercado de fósforo está garantido. E neste total de 7%, são aproximadamente 2,9 milhões de toneladas de MAP, que é o que ela fornece, né? Então resolvemos o N e resolvemos o P. O K. No potássio, a Rússia também é o segundo maior produtor mundial. E aí fica só um pouquinho complicado na questão do potássio, porque é o seguinte: ela tem um acordo comercial com a Bielorrússia, tá? E entre a Rússia e a Bielorrússia estão as maiores reservas de potássio daquela região. E aí no potássio a Rússia tem 19% de share do mercado mundial. Isso daí, então, daria que 80% do potássio do mundo está resolvido e nós temos um problema de 20%. E o total de fornecimento de KCl, que é a formulação usada nos adubos, pela Rússia é de 13,5 milhões de toneladas. Ou seja, Alex, então está se falando que nós vamos ter problema, mas veja bem, 90% no N, no nitrogênio, não depende da Rússia. 93% do fósforo não depende da Rússia. E 80% do KCl não depende da Rússia. Então já dá para você ver que nós temos problema? Temos, óbvio. Mas veja como é menor. Veja como já não é tão gritante quando você olha esses números do quadro de oferta e demanda de fertilizantes no mundo. Aí eu quero mostrar um segundo número para vocês agora, para a gente esclarecer o nosso raciocínio aqui. O Brasil já importa fertilizante de outras procedências, porque não existe nenhum consumidor que tenha um único fornecedor, né? Nós acabamos de falar aqui no começo da nossa reflexão que 23% do nosso fertilizante vem da Rússia. Mas veja bem, 14% vem da China, 11% vem do Marrocos, 9,8% vem do Canadá, do Catar, 4,6%, do EUA, Estados Unidos da América, 5,6%, tá? Do Irã, vem 3,2%, da Arábia Saudita, 3,1%,
Rússia 3,4%. Ou seja, só nesse quadro de oferta e demanda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 outros países que nos fornecem matéria-prima. Então, faça uma reflexão comigo, Alex. Nós realmente temos um ambiente de guerra, onde a gente tem um problema de execução comercial, de execução de logística, de execução fiscal, de execução financeira, porque aquele ambiente está em guerra. Mas aquele ambiente representa 80% de não garantia, 20% de entrega daquele produto. E nós temos outros 8 países para suprir isso. Se você pegar e dividir esses 20% por 8 países, significa que se a gente aumentar 3%, o aumento de demanda para esses outros nossos fornecedores, a gente resolveu essa lacuna de 20%. Quer dizer, cada um desses países que a gente já tem relação comercial com relação à entrega de matéria-prima para fertilizantes, se nos fornecerem 3% a mais do que eles já nos fornecem, a gente supriu essa lacuna feita pela Rússia. A ministra fala no Canadá que poderia ser uma alternativa. É possível, né? Claro, a gente já importa 10% do volume do Canadá, você passar a importar 13%, 14%, 15%, você já resolveu um pedaço desse sítio, é isso que eu estou falando. Por exemplo, o Chile. O Chile ele tem uma fonte de N que é o salitre. Tem até no mercado um produto que a nomenclatura é salitre do Chile. E, na verdade, ele é um produto muito melhor do que a amônia e do que a ureia. Ele é um pouco mais caro. Por quê? Porque ele é NO3 e NO4. Ele já vem na formulação de nitrito e nitrato, que é exatamente o que a planta consome. Quando você joga amônia ou você joga ureia no solo, você está jogando N. O N ele tem que passar por uma série de reações químicas no solo até virar nitrito e nitrato, que é o que a planta solubiliza. O salitre do Chile, ele já é nitrito e nitrato. É como se fosse uma injeção na veia da planta. É fabuloso. Para a recuperação de cafezal, não tem nada melhor do que salitre do Chile. Nós usamos aqui. É mais caro, mas é uma fonte de N. E a gente não importa. Quer dizer, importa, mas importa... Quer dizer, esse é um substituto. Eu estou dando uma ideia aqui agronômica do que pode acontecer. Claro. E por outro lado, Alex, vamos a algumas reflexões, e aí eu entro de novo naquela questão que nós temos discutindo. Então, assim, do ponto de vista de oferta de produto, eu não tenho medo nenhum e as coisas se ajeitam, o mercado se ajeita, principalmente porque quando existe oportunidade, existe um ganho financeiro, né? Porque você consegue precificar essa oportunidade. E num mercado capitalista que é o nosso, e o mundo é capitalista, nenhum desses outros fornecedores vai querer perder a oportunidade de vender 5%, 10% a mais de fertilizante e precificar isso como ganho não esperado, porque são empresas privadas que visam lucro. Então, eu não vejo problema nenhum. É aumentar 3%, 4% no fornecimento de cada um desses nossos outros fornecedores. Mas aí a gente entra na linha que a gente tem conversado bastante, daquele setor da mídia ou daqueles, vamos dizer assim, que se dizem profissionais, que ficam fazendo notícias sem ter lastro na verdade. Analise uma coisa comigo, Alex. O sistema bancário da Rússia está suspenso, né? Porque na União Europeia existe um sistema que chama SWIFT, que é como se fosse o nosso sistema bancário aqui do Banco Central, onde concentram todas as transações dos bancos de varejo. Uma das sanções que a Rússia sofreu, né, desde que começou a guerra, nesses últimos 10 dias, é a suspensão do sistema SWIFT bancário. Ou seja, ninguém consegue fazer uma transferência bancária, fazer um DOC, fazer uma TED, fazer um PIX para os bancos russos, porque eles não existe mais sistema, não existe mais aplicativo, não existe mais conta corrente, número de banco para você fazer o depósito. Eles foram suspensos. Então, o que vai acontecer? A Rússia não vai conseguir fazer transações comerciais, por mais que ela queira, porque ela não tem onde receber esse dinheiro. Você vai pegar um navio de ureia, que custa quantos milhões de dólares? Vai depositar para quem?
se não tem o número da conta no teu banco? O banco tá suspenso. Você põe lá, como se for, vamos supor aqui no Brasil, você põe o número do banco, o número da agência, o número da conta, o CNPJ e põe lá, pagar. Não tem, o sistema não transaciona isso. Então ele não tem para quem vender. Não é que ele não queira vender, ele não tem como vender, ele não vai receber esse dinheiro. A outra sanção que ele vem recebendo é comercial. Quer dizer, a Rússia não tem os navios que fazem a entrega. Esses navios, eles estão alugados. Você vai até um armador de navio, e hoje na maioria são gregos, entendeu? Tem, lógico, canadense, tem americano, tem, mas a grande concentração são gregos. Você vai até um armador de navio e faz um aluguel daquele navio durante um período. Olha, você vai buscar tantas toneladas na Rússia e vai me trazer aqui para o Porto de Santos, para o Porto do Rio Grande, Porto de Paranaguá. Essas empresas de navio também aderiram às sanções da Rússia por causa da guerra. Claro. Então, quer dizer, não é que ela não quer, ela não tem navio. Nenhum navio vai querer atracar num porto que está tendo bombardeio direto, caindo míssil em cima de míssil para matar ou afundar o navio, matar a tripulação e assim por diante. Então, quer dizer, tem um problema operacional. E aí o setor da imprensa fica... Agora, veja bem as duas notícias que eu trago para vocês. De um lado vem a ministra Tereza Cristina garantindo que tem outras fontes, que tem outras possibilidades. Eu estou trazendo números, oferta e demanda e tudo mais aqui, que garantem o nosso fornecimento. Do outro lado, eu tenho uma notícia, eu tenho um vídeo, depois eu vou te mandar aqui para você até divulgar nas suas redes sociais. Quer dizer, de um telejornal da Globo News, que vem se posicionando de uma forma, você sabe, não muito elegante e não muito, vamos dizer assim, construtiva com relação ao atual governo, aonde dá a notícia de que o presidente Putin garantiu que as sanções econômicas feitas a ele vai ter um revide e a União Europeia vai ficar sem o fornecimento de fertilizantes. Mas o Brasil está assegurado a entrega de fertilizantes durante esse período de sanções. Ou seja, nós temos várias notícias e vários, vamos dizer assim, ruídos. Mais uma vez, Alex, olha a importância do bom jornalismo, não só para o bem de uma sociedade, para o bem dos negócios privados, mas também para a construção de uma paz. Ô, Daniel, a gente tem 2 minutos ainda. Eu gostaria que nesses 2 minutos, realmente, porque a gente tem uma entrevista agora às 8 horas em ponto, eu queria que tu fizesse uma relação dessa ameaça da falta da matéria-prima, pelo menos por parte da Rússia, como tu disseste agora, com aquele problema que já vinha acontecendo da alta dos fertilizantes. Como é que isso aí vai impactar no bolso, no custo da próxima safra, Daniel? Exatamente, Alex. Então vamos lá. Nós estamos em março. Nós estamos colhendo a safra de verão. O que isso tem de problema? Nós estamos diante de uma guerra exatamente no momento onde o produtor rural começa a planejar a próxima safra, 2022-2023, porque as compras dos insumos começam a ser feitas depois da colheita agora da safra de verão e começam a ser agendadas a entrega para agosto, setembro, porque em outubro tem que estar sendo plantado. Então agora em abril e maio a gente começa a comprar. E é exatamente nesse momento que a gente está tendo essas incertezas. No mercado de capitais existe um negócio que chama o custo de oportunidade. Isso a gente não vai conseguir sair disso. E esse é o lado pejorativo das coisas terem acontecido exatamente nesse momento. Que é o seguinte, a partir do momento que você tem uma dificuldade ou você tem uma incerteza, abre um espaço para você precificar isso naquele teu produto. Então, quem tem amônia, quem tem fósforo, quem tem potássio para nos vender, vai falar, olha, é melhor você comprar de mim a tanto, porque se você não comprar de mim, você vai ter que comprar da Rússia e não está podendo comprar na Rússia. Então, toma aqui e não reclama do preço. Então, isso realmente vai replicar na gente. E é um momento de disciplina, de diplomacia, de ter calma e de esperar que os nossos dirigentes tenham perspicácia e agilidade para fazer esses acordos internacionais e buscar essas
um estoque de pastagem, vamos dizer assim, nesse quadro de oferta e demanda interna de coisa. O que nos dá uma garantia de alguns produtos formulados e tudo mais, vamos dizer, nesses próximos 90 dias, que devem ser os mais tensos da guerra, porque eu não acredito que essa guerra vá muito longe, né? Até pelas duras sanções econômicas que a Rússia está tomando, está sofrendo, e até por a Ucrânia não ser um país muito armado e não apresentar tanta resistência, eu acredito que essas coisas não vai muito longe, essa guerra. Então, nesse período a gente tem. Então, se acomoda um pouco, se quiser precificar muito esse custo de oportunidade dessas outras origens, se acomoda um pouco por essa reserva que a gente tem de matéria-prima aqui para fazer alguns formulados. E a terceira questão, que é exatamente isso que você está falando, é tanto o produtor rural, como as misturadoras, como as cooperativas, ficarem muito atentos ao bom jornalismo. Ler as matérias atentamente, buscar as boas análises, buscar as boas fontes e não cair nessas fake news, não cair nesses jornalistas medíocres que ficam soltando matérias sensacionalistas, desprovidas de conhecimento, que tentam somente ganhar clique e visibilidade na desgraça alheia. Não, então, Daniel, a cegueira ela é tão forte por causa dessa vontade de quererem se posicionar politicamente. Eu estou me referindo aqui claramente a essa forma que eu vou te dizer uma coisa, não é o normal, não é o adequado dentro da comunicação, é a perseguição, é detonar. O presidente Jair Bolsonaro tem vários defeitos, tem muitos, todos talvez que um político tenha, menos eu acho que esse que nós tivemos o exemplo recentemente aí, que é o da improbidade, né? Me parece que é um governo, pelo menos aparentemente é um governo límpido nesse aspecto. Agora, vou te dizer uma coisa, é uma campanha tão forte que chega a ser uma campanha eleitoral até. E daqui a pouquinho... Né? Que é mais desonesta ainda. E daqui a pouquinho, eu vou te dizer uma coisa, vão querer culpar ele pela guerra lá na Ucrânia. É um negócio absurdo, tu entendeu? Tem que ter um equilíbrio, tu tem que saber medir as coisas, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, amigo? Não esqueça uma coisa, Alex, não esqueça uma coisa. 10 dias antes de iniciar o bombardeio, o presidente Jair Bolsonaro estava na Rússia e a ministra Tereza Cristina estava no Irã. Esta notícia publicada na Globo News, que eu vou te passar o link tão logo que termine a nossa entrevista aqui, você, se possível, publique nas suas redes sociais, nas suas coisas, que é um desses braços da imprensa que vem fazendo esse trabalho no qual você se referiu agora, noticiou que estes países garantiram para o Brasil o fornecimento. Ou seja, se isso não é um exemplo maior do que os nossos dirigentes devem fazer em não se intrometer em guerra, não estimular a guerra, não municiarem a guerra, mas tentarem, de alguma forma, nos garantir a segurança alimentar e garantir a segurança do seu povo, porque estão retirando os refugiados brasileiros lá. O Brasil está fazendo esse serviço sem prejudicar nenhum dos lados. É um exemplo de diplomacia. Não, e é uma tentativa de colocar a culpa da embaixada, porque a coisa não vai, o posicionamento também do Brasil, como se isso fosse ter uma grande influência. Claro que o país como nação, mesmo não tendo essa tradição militar, essa tradição de país grande, das grandes decisões, até porque nós temos um assento na ONU, mas ele é temporário. A gente espera isso. Agora, não precisa virar essa esquizofrenia que virou, essa neurastemia, que é tentar sempre direcionar a coisa para cair no colo do homem que está sentado lá no Palácio do Planalto, independente se for Bolsonaro ou não. Mas essas campanhas sórdidas, amigo, o Assis Chateaubriand, o tempo dele já foi, faz horas, sabe? Parece que a imprensa também parece que gosta de reviver isso às vezes. Daniel, nosso tempo que se foi, meu amigo. Mas eu achei muito bom o nosso bate-papo hoje, esclarecedor, espero ter trazido informações importantes para o nosso agronegócio. E como eu sempre digo, Alex, vamos, que a tendência de tudo é dar certo. Não vai faltar matéria-prima para os fertilizantes. Pode haver, sim, uma precificação pelo custo de oportunidade
desses novos fornecedores que vão ser demandados além do normal. Mas que não vai faltar, não vai faltar. E, por favor, a todos os players importantes, blindem-se, abominem fake news, jornalista barraqueiro, ordinário, que fica publicando notícias falsas, extremistas, nesse momento que é de extrema delicadeza. Primeiro a paz mundial e depois a garantia de fornecimento de alimentos. Isso é fundamental. É inadmissível que alguns setores ainda embarquem nessa às custas de desavenças políticas. Perfeito, meu amigo. Um grande abraço, um bom final de semana, Daniel Dias. Muito obrigado, Alex. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Somos a força que move o agro que é feito de gente sem igual, que sonha, trabalha e realiza. Expo Direto Cotrijal, Expo Direto Cotrijal, Expo Direto Cotrijal. Expo Direto Cotrijal, de 7 a 11 de março em Não Me Toque. Patrocínio Banco do Brasil, Caixa, Governo Federal. Realização Cotrijal.